Boa noite, meu nome é Alexandre, moro em Nazaré, um bairro de Salvador, na Bahia. Desde muito jovem, meu pai saiu da sua cidade natal, Palmeiras, na Chapada Diamantina, para estudar na capital e nunca mais voltou para o interior. No próximo mês de novembro, fará 12 anos que meu avô, Alexandrino, faleceu aos 95 anos de idade. Ele morava conosco há mais de uma década desde a morte da minha avó Amélia. Apesar de termos pensado que ele não se adaptaria à vida em Salvador, ele fez amizades rapidamente com pessoas do nosso bairro e acabou gostando de morar na capital. De vez em quando, meu pai viajava com ele até o povoado chamado Campo São João, que fica às margens da rodovia 242 e pertence a Palmeiras. Meu avô era um homem muito brincalhão e adorava contar histórias sobre o passado na região da Chapada da Diamantina. Antes de compartilhar algumas dessas histórias, gostaria de relatar um fato que aconteceu pouco antes da sua morte. Ele faleceu de câncer e, no estágio terminal da doença, os médicos permitiram que ele fosse levado para casa. Levamos meu avô para a casa do meu pai e, assim que chegou, ele pediu para comer uma feijoada. Minha tia disse que isso não seria possível, mas foi então que o meu avô disse: "Vocês acham que podem me enganar? Ontem à noite, Amélia me visitou no hospital e disse que em breve estaremos juntos. Por isso, quero comer e depois descansar para não acordar mais." Meu pai providenciou então uma feijoada. Depois ele deitou para tirar uma soneca e faleceu tranquilamente. Até hoje não temos certeza se ele realmente viu minha avó ou se foi apenas uma alucinação. Mas vou contar uma história que aconteceu aqui, em meados dos anos 30. Naquela época, algumas pessoas ainda procuravam diamantes nos galhos da Chapada, mesmo que a extração não estivesse mais em seu auge. Meu bisavô sempre conseguia encontrar algumas pedrinhas de diamante e com isso sustentava a família. Pelo que meu avô nos contava, eles levavam uma vida confortável para a época. Eles residiam na região que hoje é conhecida como o povoado Campo São João. Porém, o local em que ele garimpava ficava nos Gerais, próximo a um pequeno distrito chamado Estiva, que atualmente é conhecido como Afrânio Peixoto, se não me engano. Esse local ficava a mais de 50 quilômetros de distância de Campo São João. Quando saíam para garimpar, eles passavam a semana inteira lá, retornando para casa apenas às sextas-feiras. Não podiam acumular os diamantes, então antes de chegar em casa, eles vendiam as pedras em lençóis. Essa era a rotina de trabalho do meu bisavô, meu avô e também de um irmão do meu bisavô que tinha o apelido de Peba. O tio do meu avô era um sujeito tranquilo, porém firme, daqueles que não se deixava ninguém desrespeitar. Naquela época ele ainda era solteiro e tinha quase a mesma idade do meu avô. Certo dia, uma sexta-feira após o almoço, os três estavam voltando para casa quando passaram por uma venda na estrada. Eles costumavam almoçar lá e aproveitavam para descansar enquanto esperavam a comida ser servida. Foi então que ouviram falar sobre um festejo que ocorreria naquela noite na localidade. Meu avô e bisavô não se animaram e disseram que não iriam ficar, mas Peba ficou empolgado com a notícia. Como ele tinha interesse em uma mulher do distrito, decidiu passar a noite por lá. No sábado, por volta do meio-dia, Peba chegou em Campo São João e logo foi até a casa do meu bisavô. Lá, ele contou que na noite anterior quase se envolveu em uma briga com um homem que se achava valente e estava causando confusão na festa, procurando confusão com todo mundo. Peba relatou que o homem parecia um cangaceiro e se comportava de maneira agressiva, provocando as mulheres e desafiando os homens do distrito. Como Peba nunca deixava um desaforo passar, partiu para cima do sujeito e derrubou no meio da rua e colocou uma faca no pescoço dele. No entanto, o padre e outras pessoas que presenciaram a briga pediram para que Peba não fizesse aquilo. Depois disso, o homem montou em seu cavalo e saiu,
ameaçando que voltaria para acertar as contas. Naquela noite ele não retornou, então na manhã seguinte, Peba montou na mula que ele costumava andar e voltou para casa em Campo São João cedo na segunda-feira. Durante sua jornada, eles passaram por um garimpo e pararam na venda da estiva para comprar querosene, munição e alguns mantimentos. Eles também aproveitaram para beber um pouco de pinga e conversar com seu visível, um proprietário da venda, que era amigo do meu bisavô. Seu visível avisou a Peba que no domingo à noite o cangaceiro com quem ele havia brigado apareceu novamente na venda procurando por ele. No entanto, o pessoal da venda disse que ele não era do povoado, mas mesmo assim era melhor Peba tomar cuidado. Meu bisavô ficou preocupado, mas Peba disse que se visse o cangaceiro novamente, iria atirar sem hesitação e desta vez não haveria padre para impedi-lo. Como eles estavam na venda e já era hora do almoço, aproveitaram para almoçar lá mesmo. Somente à tarde eles foram para o garimpo nos Gerais. Antes de chegarem lá, passaram na fazenda de um conhecido chamado Arquimendes e deixaram os animais pastando, pois as mulas ficariam lá a semana toda. Além disso, a fazenda ficava perto do acampamento, a menos de 1 quilômetro de distância, então o restante do trajeto seria feito a pé. Naquela tarde, eles decidiram não garimpar e foram cortar lenha e arrumar o telhado da casa, que era construída com taipas e paredes de vara e barro. Depois disso, descansaram, já que a viagem de Campo São João até o garimpo era muito cansativa. À noite, eles prepararam a comida e depois foram até uma pequena lagoa que ficava debaixo da casa para pescar. Ficaram pescando até perto da meia-noite, quando ouviram um barulho muito alto vindo do meio dos Gerais. No momento, eles ficaram sem entender qual era aquele barulho. E para piorar, eles não estavam com as espingardas, então rapidamente voltaram para casa. Ficaram acordados por um tempo, mas acabaram sendo vencidos pelo sono. No dia seguinte, quando acordaram, encontraram pegadas estranhas ao redor da casa. Meu avô costumava dizer que não pareciam ser nem de humanos nem de animais. Além disso, a porta tinha marcas que pareciam ter sido feitas por garras. Mesmo assim, eles foram trabalhar no riacho como sempre faziam, mas meu bisavô não conseguia tirar aquele barulho da cabeça. Após tomarem banho e jantarem, eles se sentaram em troncos de árvore em frente à casa. De repente, meu bisavô pulou e disse: "Alexandrino, sinto que algo ruim vai acontecer. Vamos pegar as pingas, recarregar as espingardas e ir até a colheita para tirar essa dúvida." Então, meu avô pegou a espingarda e partiram. Eles deixaram suas roupas sujas com cheiro de suor dentro da casa, junto com um lampião aceso pendurado no alpendre. Eles se afastaram cerca de 50 metros e entraram por uma trilha, até subirem em uma árvore chamada Pau d'Arco, que ficava perto da casa. Meu avô e Peba não entenderam o motivo, mas meu bisavô disse que estava desconfiado de que o cangaceiro com quem Peba tinha brigado poderia aparecer durante a madrugada e matá-los enquanto dormiam, embora não viesse da mesma forma que Peba tinha visto durante a briga. O tempo passou e ninguém apareceu por lá. Quando já estava quase meia-noite, Peba ficou irritado e disse que ia descer da árvore. Mas assim que colocou o pé no chão, ouviram um barulho semelhante ao da noite anterior. Dessa vez conseguiram discernir melhor, pois parecia um objeto sendo quebrado como um ovo. Peba deu um salto e acabou tropeçando, caindo para o outro lado da árvore. Meu bisavô pediu que ele ficasse em silêncio, e em pouco tempo viram a vegetação se mexendo enquanto algo se aproximava da casa. Então, bem na frente deles, descendo pela trilha, passou uma criatura que lembrava um cachorro negro rosnando bem alto. O cachorro parou em frente à casa e, sob a luz do lampião, eles perceberam que o bicho deveria ter o tamanho de um bezerro, pesando cerca de 8 arrobas. A criatura farejou o ar
e em seguida ficou em pé e atacou a porta da casa, investindo algumas vezes até finalmente derrubá-la. Em um instante, a criatura entrou onde eles estavam e começou a quebrar as poucas coisas que tinham. Peba, que sempre foi valente, naquele momento estava apavorado, gaguejando e perguntando ao meu bisavô que demônio era aquele dentro da casa. Meu bisavô afirmou que era um lobisomem e sugeriu que fizessem algo para evitar que ele descobrisse onde estavam escondidos. Minutos depois, o tal lobisomem saiu da casa e correu em direção aos Gerais, desaparecendo em seguida. Meu bisavô avisou que aquele lugar não era seguro e eles seguiram para a fazenda do Sr. Alquimedes, andando a pé. Antes de chegarem, ouviram barulhos nos matos e perceberam que algo estava correndo atrás deles. Eles aceleraram o passo e pouco depois avistaram uma criatura passando à sua frente. A fazenda estava a poucos metros de distância, então correram em direção à porteira, mas a criatura desistiu da perseguição e de longe acertou Peba, que caiu a mais de 5 metros de distância. Meu bisavô possuía habilidade com armas de fogo e rapidamente descarregou sua cartucheira na direção da fera. O animal recuou, mas não deixou o local. Então, meu avô também efetuou disparos, o que fez a fera fugir para a mata. Os tiros foram tão altos que o Sr. Alquimedes e sua esposa, que moravam na fazenda, acordaram e foram até o local para ver o que estava acontecendo. Meu bisavô explicou que a fera havia atacado a casa próxima ao riacho que eles estavam, por isso precisaram fugir. Naquela hora, seu Alquimedes havia colocado Peba para dentro de casa. Nesse momento, Peba já estava um pouco melhor. Entretanto, eles começaram a ouvir os animais agitados por causa daquele barulho. Quando saíram, perceberam que aquele animal estava lá novamente. Todos eles, exceto Peba, saíram correndo da casa em direção ao pasto para tentar atirar no lobisomem. Apesar dos esforços, o lobisomem conseguia fugir mais uma vez. Por conta disso, eles colocaram os animais no curral que ficava ao lado da casa e passaram a noite se revezando em vigília, já que não sabiam se o lobisomem voltaria ou não. A fera não retornou e quando o dia amanheceu, eles encontraram um rastro de sangue. Seguiram o rastro pelos Gerais, mas acabaram perdendo depois de atravessarem o riacho. Durante aquela semana, meu bisavô, meu avô e Peba trabalharam durante o dia e passavam as noites na fazenda. Na semana seguinte, eles alugaram uma casa no distrito e todos os dias após o trabalho, voltavam para lá e continuaram o trabalho no garimpo por mais alguns anos. Por sorte, o tal cangaceiro nunca mais apareceu por lá. No mês de fevereiro do ano seguinte, meu bisavô levou toda a família para os festejos do Nosso Senhor dos Passos na cidade de Lençóis. Enquanto estavam lá, Peba se aproximou do meu avô e apontou com o dedo para um homem mais adiante. Ele disse: "Xandrinho, aquele ali foi o sujeito que eu quase matei e que o Neco ainda viu virar bicho." Na mesma hora, o homem olhou para Peba, meu avô, e veio caminhando em direção a eles. Ele passou por perto e deu uma risada debochada, perguntando se meu avô ainda estava trabalhando no garimpo. Meu avô não disse nada, e em seguida o homem saiu de fininho e se misturou com as pessoas. Por sorte, essa foi a última vez que meu avô viu aquele homem. Esse é o relato do meu avô. Uma boa noite a todos.